Amém? Paz do Senhor, boa noite. Amém? Glória a Deus. Hoje, culto da família, né? E nós estamos aqui para aprender a buscar ao Senhor, porque é necessário, irmão, que a nossa família esteja caminhando com o Senhor Jesus. Amém? Isso Deus, ele se alegra quando a família está toda reunida. A família de Deus, os filhos, os pais, veio para a igreja para adorar ao Senhor, amém? E é uma alegria nós estarmos aqui esta noite. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia lá no Salmo 101, Salmo 1. Salmo 1. Amém? Salmo 1. Amém, glória a Deus. Os irmãos já encontraram, digo amém. Nós vamos ler o primeiro e vamos ler o segundo. Amém. Diz assim a palavra de Deus: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, na lei do Senhor está seu prazer, e em sua lei medita de dia e de noite. Amém? Só até aí. O que nos chama a atenção aqui, chamou minha atenção nesse versículo, fala assim: em sua lei está o seu prazer aqui, ó. Antes, na lei do Senhor está o seu prazer. O que é o prazer? Amém? É a alegria. É a alegria de buscar a lei do Senhor. É a alegria de servir ao Senhor. A alegria de ser obediente ao Senhor. A palavra de Deus, ela é a nossa alegria. A alegria não está no mundo. A alegria não está no dinheiro. A alegria não está nas coisas. Não está no que você tem, né? Mas a alegria que Deus, ele quer nos dar é uma alegria espiritual. É uma alegria que pode ser que esteja acontecendo tudo na nossa vida, mas a nossa alegria tem que estar no Senhor. Não importa a dificuldade, não importa o que você esteja passando, mas é na alegria do Senhor que é a nossa força, né? Lá em Filipenses fala 10 vezes que o povo fala de alegria, e o povo passava por necessidade. O povo passava por dificuldade, por lutas, mas Paulo, ele ensinava a eles a ter alegria no Senhor. Era essa que o Paulo fala nas cartas, né, de Filipenses. Fala que mesmo o povo passando por dificuldades, por muitas lutas, mas Paulo ensinava a eles que a alegria de servir a Deus era muito mais importante do que as lutas que eles estavam passando. E o nosso Deus, ele está esta noite aqui, e nós temos que servir a Deus com alegria. Não importa as dificuldades, o mundo pode nos ensinar que a alegria deles, né, é melhor que a nossa, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Então esta noite, irmão, que você, não só esta noite, mas que você venha caminhar com a alegria do Senhor. Não só hoje, não só nos cultos, mas que a gente, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no nosso colégio, na nossa casa, que essa alegria, ela permaneça no nosso coração, permaneça na nossa mente, porque nada pode nos tirar a alegria que o Senhor nos dá, que é de servir, que é guardar a sua lei. Se nós meditarmos na lei, como diz a palavra, se nós meditarmos dia e noite na palavra de Deus, nós nunca vamos ter tristeza no nosso coração, porque Ele é a nossa alegria. Amém? Os irmãos podem ficar de pé, nós vamos orar. Se você chegou aqui nesse lugar triste, desanimado, né? Se você chegou aqui neste lugar com alguma dificuldade, lembre que o Senhor é a tua força. Lembre que o Senhor é a tua alegria. Nada pode nos tirar essa alegria, irmão. O mundo não pode nos dar a alegria que Deus, ele tem derramado sobre nós. E nós temos aprendido isso quando nós lemos a palavra de Deus e nós guardamos a lei do Senhor. A alegria de Deus está no nosso coração. Amém? Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado, Deus. Muito obrigado, porque a tua palavra diz que a tua alegria é a nossa força, Senhor, de não desistir de caminhar com o Senhor. A tua alegria é guardar, que nós guardamos a tua lei, Senhor. A
tua alegria que mesmo na dificuldade, Senhor, mesmo nas lutas, nós perseveramos no Senhor. Nada pode nos apagar a alegria, nada pode nos tirar essa alegria de servir ao Senhor, de adorar, de glorificar a Deus, porque Ele é a nossa alegria. A alegria não está no dinheiro, não está no carro, não está em nada, meu irmão. A alegria vem do Senhor. Então, se você está triste, porque tem passado por alguma dificuldade financeira, apresenta para o Senhor, porque Ele vai te dar a verdadeira alegria de servir, mesmo nas dificuldades. Você vai servir ao Senhor com alegria, amém? Nós vamos adorar ao nosso Deus, o nosso Rei, o nosso amado. Obrigado, Senhor, por mais esta noite, Senhor, de nós estarmos na Tua presença, meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Não há outro como o Senhor, meu Deus. A nossa alegria vem do Senhor, meu Pai. Aleluia. A voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Forte mão me guiará. Estou cercado pelo medo, Tu és fiel, nunca vais falhar. E ao Teu nome e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em Ti descansarei, pois eu sou Teu e Tu és meu. Aleluia. Tu és meu Senhor, aleluia. Que o Senhor venha sobre nós, guia-nos, Senhor, aleluia, aleluia. Guia-me pra que em tudo em Ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que me chame. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Guia-me pra que em tudo em Ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde
Aleluia. Nós queremos ser guiados por Ti, Senhor. A nossa casa, a nossa família, Deus. Que nós possamos ser guiados por Ti, Pai. Aleluia. Aleluia. Tu és, Senhor. Aleluia. E ao Teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em Ti descansarei, pois eu sou Teu e Tu és meu. Aleluia. Nós declaramos, Senhor, nessa noite, que Tu és totalmente nosso Pai. Tu és totalmente aquele que nós queremos, Pai. Aleluia. Aquilo que nós pedimos, o Senhor irá fazer. Aquilo que nós pedimos em oração, o Pai irá fazer. Aleluia. Aleluia. Oh. Você chorou, você pediu, tanto insistiu, precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido a vida que estás vivendo, de fracassos e derrotas. Tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, pensando até que é o fim. Aleluia. Mas Jesus, que muda a história, já declarou tua vitória, só pra te fazer feliz. O crente, quando chora, o Senhor responde. Aleluia. A oração do crente estremece os montes. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações, mesmo quando adorava. Por um filho ela clamava, e o Senhor atendeu.
Você chorou, você pediu, tanto insistiu, precisando da resposta. Não faz nenhum sentido. Aleluia. Que está vivendo. Sim, Jesus. De fracasso e de derrota. Tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, pensando até que é o fim, mas não é o fim, porque o Senhor está no controle. Que muda a história, já declarou minha vitória, só pra me fazer feliz. Aleluia. O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece os montes. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações, mesmo quando adorava. Por um filho ela clamava e o Senhor atendeu. Atendeu a Josué. Quando orou, o sol parou. Mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente. É o mesmo e não mudou. O crente quando chora, o Senhor declara, igreja, que o nosso Deus está aqui. A oração do crente estremece os montes. Aleluia. E quando ele chora, o Senhor Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel. Nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações, mesmo quando não orava. Por um filho ela clamava, o Senhor atendeu. Atendeu a Josué, quando orou e o sol parou. Mandou tocar e as trombetas, as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente. É o mesmo e não mudou. Aleluia. Aleluia, Jesus. O nosso Deus nunca mudou. O nosso Deus sempre esteve aqui conosco. Aleluia. Aplauda ao Senhor nessa noite. Aleluia. Amém? Glória a Deus.
Esse louvor eu acho tão bonito, irmão, porque ele fala que Deus está sempre presente na nossa vida. E o crente que ora, o crente que busca o Senhor, ele sempre vai se fazer presente na nossa vida e na nossa família. Amém? Então não deixe de orar, não deixe de ler a palavra de Deus e buscar o Senhor. Deus, ele está fazendo maravilha no nosso meio. Amém? Você que trouxe o dízimo, uma oferta, levante suas mãos aí, a obreira vai estar passando. Amém? Glória a Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. Ele está presente aqui no nosso meio. Amém? Feche seus olhos, você que não trouxe. A igreja, você que trouxe também. Feche seus olhos. Coloque o seu dízimo, a sua oferta aqui no coração. Amém? E agradece ao Senhor. Porque é o Senhor que nos dá as coisas. É o Senhor que nos abençoa. É o Senhor que acrescenta a nossa vida. E esse Deus, ele está aqui presente. Amém? Deus venha prosperar cada vez mais os teus filhos. Venha abençoar, Senhor, abrir as portas. Abrir as portas do céu e derramar sobre a vida de cada família que chegou aqui neste lugar. Você que está nos vendo, que Deus venha derramar sobre você uma bênção grandiosa na tua vida, irmãos. A alegria do Senhor é a nossa força. Que a gente permaneça firme no Senhor, amém? Você pode trazer o seu dízimo, sua oferta, com alegria. Nova canção em Pode trazer. Aleluia! É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte. Eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando o sonho de Deus. Estou vivendo o sonho de Deus. Tenho uma nova canção em mim. Tenho uma nova dança em mim. Estou sonhando o sonho de Deus. Estou vivendo o sonho de Deus. Tenho uma nova canção em mim. Tenho uma nova dança. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto eu semeava, agora eu volto com tudo. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto eu semeava, agora eu volto com tudo. Aleluia! Grandes coisas o Senhor tem feito por nós e hoje não vai ser diferente. Aleluia! Há uma nova canção em meus lábios. É uma que eu ainda estou aprendendo a dançar. É que o Senhor restaurou minha sorte. Eu ainda estou como alguém que sonha. Estou
uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança. Senhor, faria tudo isso agora aqui comigo. Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com. Só a igreja. Aleluia, aplauda ao Senhor. Aleluia. Amém. Glória a Deus, aleluia. Os irmãos podem sentar. Nós vamos agora ouvir a palavra de Deus. Amém? Vou chamar o pastor aqui, pastor Alain. Obrigado. Aleluia. Quem trouxe para a Bíblia, caneta. Amém? E sua agenda, o ABC do crente. Pega aí, puxa aí a sua caneta, sua Bíblia. Como eu falei, nós começamos domingo uma série sobre lealdade. E eu vou continuar falando sobre lealdade hoje. Aleluia. Queridos, aos irmãos que estão assistindo, assista com uma caneta e um caderno do lado. Porque Deus, Ele quer continuar falando acerca desse assunto conosco, aleluia, amém? Então Deus, Ele falou com você domingo, querido? Deus falou com vocês? Vocês meditaram? Eu passei um tempinho escrevendo, anotando algumas coisas que Deus, Ele falou no nosso coração aqui. É importante você meditar. Se você não viu, está lá no grupo, tá bom? Está lá no grupo a mensagem. E eu quero convidar você a estar assistindo. Aleluia. Quero convidar você a assistir, porque o que foi falado é importante para que a gente desenvolva um crescimento, uma maturidade espiritual e uma maturidade onde a gente possa ver os resultados da palavra de Deus, né, funcionando na nossa vida. Às vezes, querido, a gente não vive o que Jesus, o que a palavra do Senhor tem falado. É porque muitas vezes a gente não persevera na leitura da palavra. Preste atenção aqui, amém? Às vezes nós não perseveramos na leitura da palavra, e é necessário você perseverar. A Bíblia fala em Atos, no capítulo 2, no versículo 43, por aí, que os apóstolos, que a igreja, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E qual era a doutrina que os apóstolos eles estudavam e baseavam a sua crença? Era no próprio evangelho que Jesus deixou para eles. Amém? Naquilo que eles ouviram e viram em Cristo. Tá certo? Então, é necessário nós darmos ouvidos e estar atento ao que a palavra de Deus ela diz. Amém? E você que tem uma Bíblia, você pode anotar. Nós vamos meditar hoje no livro de Provérbios. Provérbios é perto de Salmos, tá certo? Capítulo 3 de Provérbios. Capítulo 3, os 3 primeiros versículos, nós vamos estar meditando neles. Amém? Provérbios capítulo 3. Eu vou ler em duas versões aqui com você.
capítulo 3 de Provérbios. Eu vou ler, depois eu vou ler na versão NVI. Capítulo 3 de Provérbios diz assim: Deus, não te esqueças, filho meu, não te esqueças da minha lei. Versículo 1 diz isso: e o teu coração guarde os meus mandamentos. Versículo 2: porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Você está pegando aí? Versículo 3: não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Provérbios 3, agora o versículo 4: e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Amém? Deu para entender aí? Agora eu vou ler aqui na versão mais atualizada, NVI, diz assim: meu filho, não esqueças da minha lei, mas guarde no teu coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda ao redor do seu pescoço e escreva nas tábuas do seu coração. Então você terá, olha só, você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Isso aí é a mesma linguagem, né? Ela muda um pouco a tradução. Querido, mas por que eu quis ler essas duas traduções? Porque você vai entender daqui no final, você vai ver a importância, né, que a lealdade ela tem na nossa vida. E eu queria que você escrevesse aí como referência, como base, né, como tema dessa palavra de hoje, a prova da lealdade. Aleluia, a prova da lealdade. Querido, a lealdade, ela mexe com todos os nossos resultados. A lealdade, ela vai mexer com resultados nas nossas vidas. Sabe, a lealdade, você vai perceber que na sua vida, ela está ligada, quando você decide viver com Jesus, você vai ver que esse é um princípio fundamental para que a gente possa ver o que? Os resultados de Deus na nossa vida. Os resultados da palavra de Deus na nossa vida. Quando nós fixamos a nossa vida na palavra, baseamos a nossa vida, fundamentamos a nossa vida, nossa casa, nossa família, nossos negócios, nossas finanças, baseamos ela na palavra, o que acontece com isso? Acontece que os nossos resultados serão frustrantes? Não. A Bíblia está falando, querido, que Deus ele acrescentará, que nós teremos o favor de Deus. Amém? Então, olha só, a lealdade ela vai mexer com os resultados da nossa vida. Aleluia. Então, a lealdade, que ela precisa fazer parte de quem você é. Amém? Não existe eu ser filho de Deus e um filho de Deus que é mentiroso, um filho de Deus ingrato, um filho de Deus que murmura. Sabe, várias vezes eu quero convidar você, enquanto a palavra estiver sendo ministrada, não pense em pessoas, pense em você. Não pense no seu marido, não pense na sua mãe, no seu pai. Eu quero convidar você a ouvir essa palavra e deixa Deus falar com você. Aleluia, você que está aqui hoje, você é privilegiado. Por quê? Porque a lealdade, querido, precisa fazer parte de uma vez por toda de quem você é. A Bíblia fala, nós estamos agora na aula do discipulado, e nós estamos aprendendo sobre a salvação, e a gente entende algo sobre a salvação, querido, que não é porque nós merecemos, mas faz parte do caráter de Deus, né? Salvar os seus filhos, faz parte do plano redentor de Deus. Quando Deus ele colocou isso no seu coração, e sabe, hoje tem salvação para o mais ímpio, para o mais pecador, se houver arrependimento. Aleluia, se ele deixar a sua antiga natureza. Então, quando você deixa a sua antiga natureza, você começa a viver uma nova vida, amém? A Bíblia fala que as coisas velhas já se passaram. Então você vai perceber, querido, que dentro dessa nova vida existe um princípio chamado lealdade, irmão Socorro. Esse princípio ele é poderoso, Bruno.
Esse princípio, irmão Marialdo, é poderoso. Porque esse princípio, querido, ele afeta tudo que você vai viver lá no futuro. Coisas boas ou ruins. Porque assim, alguém que é leal ao seu pai, à sua mãe, ele vai colher o quê? A Bíblia fala que há um mandamento com promessa: honrar pai e mãe, para que eu viva muito tempo na terra e viva bem. Mas muitas vezes nós somos tentados a trair os nossos pais, ser desleais com ele. Para quê? Por quê? Para agradar outras pessoas, para agradar amigos, para agradar às vezes os nossos desejos. E você vai perceber que dentro da lealdade, querido, quando nós entendemos esse princípio, nós não conseguimos infringir, ou seja, desrespeitar, desonrar, ser desleal com quem está sobre a nossa vida. O seu pai e a sua mãe, ele é a autoridade sobre a sua vida, amém? Então nós temos autoridade sobre a nossa vida. Então a lealdade, ela é devida a quem está acima de nós. Você está comigo aqui? Pastor, se o seu pastor for leal a Deus, querido, você precisa ser leal também ao seu pastor. Se o seu marido é leal a Deus, você precisa ser leal ao seu marido. Se ele quiser promover algo que tem infringido a sua lealdade a Deus, você tem que preferir o quê? Obedecer ao seu marido ou a Deus? A Deus, porque Deus estará acima do cabeça da sua vida, que é da sua casa, que é o seu marido. Amém? Mas depois nós vamos falar sobre isso. Mas deixa eu falar algo para você: a lealdade precisa fazer parte de quem você é. Nunca esqueça isso. Você pode escrever isso aí, irmão. Não é só para você ouvir, não. Depois é para você meditar. A lealdade precisa fazer parte de quem você é. Por quê, querida? A lealdade, ela é manifestada, querida, em muitos momentos da nossa vida. Você precisa manifestar esse princípio. Você vai ver, querido, isso aqui é tão poderoso, né? Porque você vai ser provado com relação a isso. Devido você estar ouvindo sobre lealdade, vai chegar situações de deslealdade perto de você. Por quê? Porque Satanás quer fazer com que você seja desleal. Você sabia disso? Vai chegar algumas coisas até você, seja na sua casa, seja no seu casamento, seja na empresa. Pode ter certeza. Esses dias o Senhor está mexendo algo dentro de mim. E como eu falei com você, já tem mais de uma semana que Deus está falando isso comigo. E eu falei que nós vamos falar um pouco sobre isso. Sabe, querido, porque esse aqui é um princípio, sabe, que faz parte do caráter de quem Deus é. Deus é leal conosco. E domingo nós podemos ver um pouco do que os estágios da deslealdade. Como é perigoso. Você conseguiu identificar na sua vida, no seu casamento, na sua família espiritual, como em alguns momentos nós fomos desleais? Você pôde perceber isso? Quantas vezes nós fomos desleais com o nosso cônjuge, com nossos filhos, com nossos pais, com nossos patrões das nossas empresas onde você trabalha, ou com funcionários que você tem, com pessoas, ou com Deus mesmo. Sabe, querido, porque Satanás em todo o tempo ele quer fazer com que você quebre esse princípio. Aleluia. Então, por que eu coloquei a prova da lealdade? Porque, queridos, enquanto você estiver aqui em vida, a sua lealdade será colocada à prova todos os dias. A sua fé é posta à prova todos os dias. A sua lealdade a Deus, a sua esposa, a sua lealdade ao seu pastor, a sua lealdade aos seus filhos, você ao seu marido, vai ser colocada à prova todos os dias. É ou não é? Todos os dias. E nós aprendemos, querido, que lealdade, e a gente são princípios, né, que regem, que norteiam a nossa vida, que nos dão uma direção. Aleluia. Então, o que eu quero falar com você hoje? Sobre a prova da lealdade. E a gente percebe como Deus fala aqui através de Salomão, né? Dá um conselho para nós, como filhos de Deus. Guarda, né, essa palavra, coloca ela no teu peito, carrega ela.
né? Ele faz pendura, atas no teu pescoço, escreves na tábua do teu coração. Isso aqui é um sentido figurado, ou seja, você precisa guardar essa palavra no teu coração. O salmista Davi declara: como pode um jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra, guardando a palavra no coração, para eu não pecar contra ti. Então você não quer falhar com a sua família como homem, com a sua esposa como homem, com a sua família como cabeça, como pai. Você precisa guardar esse princípio da palavra de Deus. Aleluia. Se eu não quero falhar como filho de Deus, se eu não quero ser desleal com Deus, não quero ser desleal com a porta de emprego que Deus ele abriu, porque às vezes nós nos maldizemos. Sabe por quê, querido? Você se maldiz do seu patrão, da sua empresa, porque você só foca o salário. Você só foca o resultado do final do mês ou da sua quinzena. E aí o trabalho se torna o quê? Um trabalho escravo. Você não tem prazer de trabalhar, mas se não fosse essa porta, você estaria passando necessidade. Se não fosse essa porta de emprego, aonde você estaria? O que você veste, o que você come? Sabe, querido, toda vez que eu sou desleal com aquilo que Deus tem me dado, eu estou sendo desleal com o próprio Deus. Aleluia. Então, quando nós vimos essas coisas, nós estamos sendo desleais, querido. E todos os dias isso vai ser colocado à prova. Amém? Quem está entendendo? Vamos lá. A prova da lealdade. Eu citei algumas coisinhas aqui de como a nossa lealdade ela pode ser colocada à prova. Você vai ver, querido, que você vai ser provado em sua lealdade. Primeiro, a lealdade, querida, ela é provada em tempos difíceis. A lealdade, ela é provada, não é quando tudo está bem. Tem pessoas que quando tudo está dando certo, ela é leal, né? Ela é fiel no dízimo, ela é fiel à sua esposa, ao seu esposo. Aleluia. Quando tudo está dando certo, ele é fiel com o seu salário, está tudo bem, tudo de boa, ele é fiel a Deus, ele ajuda as pessoas, tudo que tem na igreja ele ajuda, se envolve. Mas Deus te falar algo para você, que a lealdade, ela é muito mais provada, não é nos tempos fáceis, são nos tempos difíceis. Amém? Fique ligado aqui. A lealdade, a sua lealdade a Deus, a sua lealdade, querido, ao que você crê, ao que tem governado a sua vida, será provada em tempos difíceis. Amém? Então isso vai envolver o quê? No casamento. Quantos casamentos, né? Aquela maravilha, o marido é tão carinhoso, a esposa tão companheira, mas o que desestabiliza hoje a fidelidade, a lealdade num casamento? O que afeta muitas vezes a lealdade do homem? O que é um homem, né? Quando a mulher está doente ou está no processo psicologicamente abalado e ela não tem estrutura, né, no momento para suprir o homem sexualmente. E aí, ela está me negando, vou procurar na rua. É isso que acontece, né? É isso que acontece. Muitos homens não conseguem ser leais quando a mulher não pode, porque a mulher fica doente, né? Fica doente, dá infecção urinária, tudo isso acontece com a mulher, e tem um tratamento para isso, entendeu? E às vezes, nós como homens, não somos leais, mas é em tempos difíceis que você vai demonstrar o seu amor, o seu companheirismo, a sua fidelidade ao seu cônjuge, assim igualmente às mulheres. Em tempos difíceis, onde o homem fica paralisado porque não está trabalhando. Isso mexe com o psicológico do homem, que é acostumado a conquistar, a governar, a ser o provedor. Entendeu? E aí, tudo isso tem colocado o quê? Em risco a lealdade do casamento. Tudo isso tem colocado em risco, né, o casamento das pessoas. Então é no tempo difícil que você vai demonstrar, porque quando você fez os votos, né, do seu casamento, é o que?
na alegria e na tristeza, na saúde e o quê? Amém? Na riqueza e na pobreza, na fartura, na abundância, na miséria, na escassez. Em todas essas coisas, em todas essas privações, você precisa permanecer o quê? Leal. Amém? Em tempos difíceis. Então, querido, lealdade não são palavras. A sua lealdade, querido, ela é provada com o quê? Com atitudes. Aleluia. Porque hoje, o que tem acontecido? Muitos maridos, né? Muitos homens, muitas mulheres, em tempos difíceis, têm separado. Em tempos difíceis, têm traído a esposa, têm adulterado. E mulheres também. Eu conheço casos, querido, de mulheres que, por não concordarem com algumas coisas do tratamento do homem, por não entender algumas coisas, ou pela ignorância do marido, pelo descontentamento que elas têm, elas praticam coisas erradas, né? Adulterando, traindo, e igualmente o homem. Entendeu? Sabe, querido, você prova a lealdade ao seu cônjuge é com atitudes, não é apenas com palavras. Sabe, querido, Deus ele falou isso. A sua palavra fala que, olha, eu estou cansado dos sacrifícios, dos louvores de vocês. Eu quero que vocês rasguem o coração, que vocês mudem. Várias vezes você vai ver na Bíblia Deus combatendo, né, a deslealdade do povo. Na Bíblia, querido, nós temos exemplo de quem foi leal e de quem foi desleal, de quem foi fiel e quem foi infiel. Você vai perceber na Bíblia, né, pessoas tão terríveis, cometendo pecados tão terríveis contra Deus, né, contra pessoas. Aleluia. Então você vai ser provado, querido, na sua lealdade. A lealdade não são provadas com palavras, mas com atitudes. Em tempos difíceis. Lealdade é provada em tempos difíceis, não com palavras. Não, pastor, estamos juntos. Aí a pessoa não aparece, né? Não, vamos lá, pastor, vamos ganhar alma, né? Vamos ajudar mesmo, irmão, vamos comprar o terreno, né? Em tempos difíceis. Aí a pessoa some, abandona. Entendeu? Não, pastor, estou orando por você. Não são palavras, são atitudes. Você está entendendo? Tudo que eu tenho falado, querido, acerca da lealdade, você pega para a sua família biológica e para a sua família espiritual, que ou seja, a igreja. A gente aprendeu isso aqui domingo. Glória a Deus. Segundo, a lealdade, querido, ela é provada em momentos de insatisfação. O que tempos difíceis provoca? Insatisfação. Querido, uma pessoa insatisfeita é onde brota a deslealdade. A insatisfação, querido, é uma semente do mal que pode te levar a ser desleal. A insatisfação. Você já viu alguém insatisfeito com algo? Ela muda a cara. O cara é insatisfeito. Você já viu um filho insatisfeito dentro de casa porque ele recebeu um não? Porque ele foi proibido de ir. Ele sai batendo o pé, bate a porta do quarto, responde à mãe. É ou não é? Você já foi filho, você nunca fez isso com seu pai? Eu já fiz isso, irmão, né? Isso é sinal de deslealdade. Se você deixar aí essa insatisfação brotar no teu coração, você pode estar sendo desleal com seus pais.
com a sua família. Não estou dizendo que você tem que algumas coisas você tem que concordar, querido, se não faz parte de quem você é. Mas eu estou falando que a lealdade parte de você. Não depende das outras pessoas, faz parte de quem nós somos. Eu não espero, não importa se as pessoas me tratam bem ou não, mas eu estou falando hoje aqui como é que a nossa lealdade a Deus, né, a nossa lealdade faz quem nós somos, ela é provada dessa maneira. Quando você está insatisfeito, a insatisfação pode vir. Aleluia. Quando alguém te diz um não, quando alguém te contraria, não, irmão, não é bem assim. Quando a sua ideia, você chega todo feliz com a ideia, mas o pastor já tem uma direção. Irmão, a gente vai seguir isso aqui, desse jeito. Você está comigo aqui? E aí a pessoa fica insatisfeita porque acha que a sua ideia é melhor. Você entende, querido, que a lealdade ela é provada. Ela faz parte de quem nós somos. E nós precisamos entender algo. Que nós precisamos ser leal a quem é a autoridade. Aleluia. Glória a Deus. Então a insatisfação precisa ser tratada, querido, como um problema meu e não das pessoas. A insatisfação tem que ser tratada como um problema pessoal e não das pessoas. O irmão Jean pode chegar em casa, né? E o Isaac bagunçou tudo, as coisas dele. É o seu filho. Ele não pode chegar lá e querer espancar o menino, né? Gritar. A gente grita, a gente faz isso. Mas só a correção verbal às vezes não é suficiente. Você quer fazer algo mais para fazer com que aquela pessoa sinta que não é mais para ela fazer aquilo. A insatisfação é tão demoníaca, querido, porque isso pode fazer com que você entre num engano. Olha só, não jogue a sua insatisfação nas pessoas. Porque o que tem acontecido? Quando você está insatisfeito com algo, você quer culpar as pessoas. É porque o meu marido que é assim, pastor. Porque é meu vizinho. Porque é o irmão da igreja. Não, querido. Mate essa raiz da insatisfação, porque não tem nada a ver com as outras pessoas, tem a ver com você. Aleluia. A insatisfação não se trata do outro, se trata comigo, é pessoal. E você precisa, de uma vez por todas, saber lidar com isso. Amém? Você já chegou em ambientes de uma maneira indiferente, alguém chegar e perguntar tudo bem com você, você fica mais mordido, você fica mais insatisfeito, aí você quer só ficar calado. Aí a pessoa está tentando te ajudar e tu fica mais mordido, fica com mais ira, né? Não tem a ver porque a pessoa está querendo te ajudar. Não tem a ver com as pessoas. Tem a ver com quem está dentro de mim. Então a sua lealdade, ela está sendo provada em momentos de insatisfação. Você pode estar insatisfeito e um não, ele pode te trazer insatisfação. Quando você recebe essa palavra, mas de uma vez por toda, a insatisfação precisa ser tratada, querido, como um problema pessoal, não com as outras pessoas. É você que tem que resolver isso. Aleluia. É você não, é comigo, já deu tudo certo. Você não vai maltratar ninguém, você não vai ser desleal com a sua esposa. Porque tem marido que anda insatisfeito com a esposa, aí peca, vai para pornografia, trai a esposa. Igualmente também a esposa com o marido. Igualmente quando a pessoa está insatisfeita com algo na empresa, aí começa a roubar a empresa, começa a trair Deus. É o que mais acontece hoje, irmão. Começa a trair a confiança da liderança, porque está insatisfeita
com a maneira que está sendo conduzido o trabalho. Então, a sua insatisfação, querido, é você que tem que se tratar. Você que tem que resolver esse negócio. Não deixe essa semente brotar no teu coração, amém? A lealdade é provada na ausência. O terceiro, a lealdade é provada na ausência ou quando nós estamos longe, que é a mesma coisa. A lealdade também ela vai ser provada na ausência. Querido, você prova mais a sua lealdade quando você está na ausência do que na presença dessa pessoa. Primeiro, a lealdade em tempos difíceis. Segundo, a lealdade, é provada também em momentos de insatisfação. E a lealdade é provada, na ausência. Você sabia que você honra, você é mais leal na ausência das pessoas do que na presença delas? Por exemplo, como é que eu demonstro a minha lealdade à minha esposa? É só quando ela está do meu lado? Quando eu estou passeando com ela? Eu não olho para outras mulheres, eu não converso com ninguém? Não, eu provo a minha lealdade quando eu estou longe dela, na ausência dela. Aleluia. Como é que eu honro o meu pastor? Na ausência dele. Não é quando ele está perto para me ver eu falando dele, ou para elogiar, para bajular, para dizer que eu estou fechado com ele. Eu sou leal à minha liderança na ausência. Você é leal ao seu pai, à sua mãe, ao seu cônjuge na ausência. Você é leal à empresa que você trabalha na ausência. Aleluia. Olha o que a Bíblia fala, vamos ler lá em Filipenses. Filipenses, capítulo 2. Filipenses é depois de Efésios, capítulo 2. Amém? Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses 2, 12. Capítulo 2, versículo 12. Deixa meu irmão achar. Depois de Efésios, Filipenses 2:12. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 2, versículo 12: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Aleluia. Isso aqui é o apóstolo Paulo falando da igreja de Filipos. Pessoal, olha, vocês me honraram muito, vocês foram leal ao que eu falei, ao que eu preguei, na minha presença. Mas vocês precisam fazer isso muito mais na minha ausência. Você está entendendo? Queridos, você sabe, sabe quando você mostra o que você está aprendendo aqui na igreja? É lá na sua casa, é no seu trabalho, é quando você está sozinho, é com a sua esposa, com o seu esposo. Nós estamos falando sobre lealdade, querido. Então, eu espero que você entenda o que nós estamos ensinando aqui. Nós provamos lealdade a alguém, mas na ausência delas. Aleluia. O que mostra, isso acontece muito nas empresas. Quando o patrão está perto, o cara é um trator. Trabalha então. Mas quando ele está longe,
é naquela moleza, né? E levanta a hora que quiser para fazer. Mas o que está acontecendo? Você está sendo desleal. Quem está entendendo? Você está sendo desleal. Aí a gente posta a semana toda, irmãos, tal dia, né? Vamos fazer isso. Não, estamos juntos, pastor, estamos juntos, vamos lá. Aí no dia você não está. Entendeu? Aí você não faz. Você não... Sabe, querido, isso é sério. Você mostra, você prova a sua lealdade, querido, a alguém, muito mais na ausência do que na presença. Nunca esqueça disso. Quando você não está na presença de alguém. Aleluia. E outra coisa que acontece sobre esse sinal da prova da nossa lealdade, que é provada na ausência de outras pessoas. Isso vai gerar temor no seu coração. Você vai ter temor de falar de certas pessoas, porque você é leal. Sabe por que nós, como igreja do Senhor, vida na palavra, você em nenhum momento concorde ou se assente na roda onde as pessoas estão falando mal de pastores e de outras igrejas? Não se meta. Nós, vida na palavra, nós não fazemos isso. Porque independente se foi descoberto escândalo, independente se rouba, se não rouba, nós não somos juízes. Aleluia. Então nós não estamos aqui para entrar em debate. Antigamente você via homens de Deus ir para a televisão para proclamar salvação. Hoje estão indo para a internet para debater a palavra, em vez de aproveitarem a influência que eles têm na mídia para pregarem a palavra. Você está entendendo? Hoje eles estão pegando a influência deles para falar de temas que o quê? Dão mais visualizações, de polêmicas. Pastores que se promovem no escândalo de um irmão que caiu. Você está entendendo? Deixa eu ensinar, não ouça essas coisas. Não siga, não ouça esses pastores que falam mal de outros pastores. Não siga essas pessoas, irmão. Eles estão sendo desleais com os irmãos da mesma fé. Não pare para ouvir essas pessoas. Ainda que sejam fatos comprovados, mas não abra a sua boca. Porque em algum momento aquela pessoa foi usada por Deus. Se ela caiu, não é o nosso dever julgar, mas é ajudar aquela pessoa a levantar. A Bíblia fala que se um cair, o outro levanta. Não é acaba de matar, é levanta. Pastor, você está sendo conivente com o pecado dos outros? Não é isso, querido. A Bíblia fala que aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Mas é você que vai fazer aquela pessoa colher? Não. É Deus. Deus está vendo, querido. Não é o nosso papel. Então, não se sente na roda onde as pessoas têm falado mal do seu patrão, da sua empresa. Sabe, ainda que ele não seja nem... Não tenha um pingo de temor a Deus, mas você teme a Deus. Mas você é homem de Deus, você é mulher de Deus. Aleluia. Você é leal a Deus. É isso que importa, querido. Quem você é. Aleluia. Você prova lealdade à sua igreja, à sua liderança, aos irmãos da sua igreja. Mas aonde? Na ausência deles. Você nunca vai ouvir da minha boca, nunca vai ouvir da boca da pastora que ele denegrir a imagem de outras pessoas. Todo tempo a gente procura cobrir. E quando a gente não sabe, eu falo assim, não, irmão, o irmão não vê, mas eu não sei, aconteceu alguma coisa. Porque realmente eu não sei. Eu não penso que a pessoa não quer saber de Deus, eu penso que aconteceu alguma coisa. A pessoa esqueceu, ou a pessoa se atrasou no trânsito, aconteceu alguma eventualidade que ela não pôde estar. Você está entendendo?
Ainda que as pessoas sejam desleais com você, a lealdade se trata quem você é, querido. Aleluia. Então assim você prova, a sua lealdade será provada quando você estiver na ausência dessas pessoas. Quarto, a lealdade, ela é provada quando você é contrariado. Meu Deus do céu, isso aqui é forte. Você quer mostrar lealdade a alguém? Deixa essa pessoa te contrariar. Quantos maridos são contrariados pelas esposas e eles não aceitam? Quando pessoas dizem não, eu estava falando sobre isso agora. Você precisa, querido, permanecer leal. Quando você for contrariado, você precisa permanecer leal. Você precisa permanecer leal. Os obreiros, quando forem contrariados, confrontados, quando receberem não, quando disserem, mesmo que você ache que está fazendo certo, que é o outro ponto, depois eu vou falar sobre ele, mas toda vez que você é contrariado em algo, você precisa permanecer leal, você precisa permanecer fiel. Amém? Amém? Você precisa permanecer fiel, leal ao que você, a essa pessoa. No casamento a gente é contrariado, muitas vezes. A gente recebe não na criação com os filhos, no relacionamento com o marido, entre marido e mulher. Aí a esposa quer passear e o marido não. Como é que fica o coração da mulher? Se fosse para bola, tu ia. Isso não é motivo para você se separar. Você está entendendo? Isso não é motivo, porque hoje, gente, tem gente que tem separado por besteira, irmão. Você está entendendo? Eu conheço pessoas que se separaram, querido, por essas pequenas coisas, de ser contrariado. Nada que uma oração, a fé, uma conversa não resolva. Nada do que ir para os pés do Senhor não resolva. Nada do que esperar com paciência no Senhor não resolva. Aleluia. Porque, querido, relacionamento, como é que a gente afia o nosso irmão? A Bíblia fala sobre isso. É assim como o ferro afia o ferro, assim um irmão afia o outro irmão. Ou seja, é relacionamento. É quando eu falei, não, Júlio, você está errado. Como é que tu fica, Júlio? Porque nós temos um senso de justiça própria. É ou não é? Nós temos o que nós achamos. Nós temos um senso de justiça própria. Mas sabe, querido, quando você vai provar a sua lealdade a alguém, a Deus, quando você é contrariado, você precisa permanecer leal, amando e sendo leal. Aleluia. Mesmo quando recebe um não. Amém. Mesmo quando você recebe um não. Isso acontece muito no casamento. Homens, né, que traem as suas esposas porque não compreendem o momento da mulher. E assim são desleais com ela, traindo, praticando ela, sabe, o erro. Quinto, a lealdade é provada, querido, quando somos machucados, meu Deus. A lealdade é provada quando nós somos machucados. Não, pastor, isso está indo longe demais. Querido, você vai provar a sua lealdade quando alguém te fere. Como você vai agir diante disso quando alguém te ferir? Quando alguém te ferir, como você vai agir? Quando você que está aqui buscando viver uma vida correta e você até está vivendo uma vida, aí você descobre que alguém está tramando contra você. O que você vai fazer? Quando alguém falou tantas coisas absurdas ao seu respeito,
Quando as pessoas falaram mentiras ao seu respeito, que machucou o seu coração, você vai passar diante dessa pessoa e não vai olhar na cara dela? Vocês são da mesma igreja, ou vocês moram na mesma casa, você descobre. Você está entendendo? Aí você vai querer comer da Santa Ceia, mas você não fala com o irmão da sua própria igreja. Você não olha na cara do pastor, porque está ferido com o pastor. Você está entendendo? Querido, isso é a prova que se você é leal ou não. Porque quem é leal, muitas vezes, querido, vai ser machucado. Você quer um exemplo bíblico? Davi e Saul. Quantas vezes Saul não apenas quis ferir Davi, mas matar Davi? Você sabia disso? Mas a oportunidade que Davi teve, porque olha só, Davi teve oportunidade de matar Saul. Davi era perseguido, ele vivia fugindo, mas Davi era leal a Deus. É por isso que a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas ele caiu, pastor, mas ele nunca foi desleal. É por isso que Deus chama Davi de um homem segundo o coração de Deus. Não é porque ele não caiu, era porque ele era leal. Em que sentido? Ele nunca agia com deslealdade a alguém. Mesmo quando Saul perseguiu para matar. Davi, eu já falei isso aqui, o princípio da honra. Davi, querido, ele viu Saul de costa, cortou de mansinho a orla do seu manto. Mas a Bíblia fala que o coração de Davi estremeceu, pesou. Porque ele disse: ai de mim se eu tocar no ungido do Senhor. Ele entendia que o rei era ungido do Senhor, e ele era. O Espírito do Senhor não estava mais sobre Saul, mas ele era ungido, era uma autoridade. Você está entendendo? Ele era uma autoridade, uma ocupação de autoridade, mas ele estava fazendo o que era reto. Saul não estava fazendo o que era reto, mas ele ocupava uma posição de autoridade. Sabe, querido, muitas vezes você vai ser ferido, machucado, mas a lealdade, a sua lealdade, quem você é está sendo tratado, amém? Amém? Está sendo tratado, então você prova a sua lealdade, querido, quando você não muda com essa pessoa. Porque alguém maduro na fé perdoa, aleluia. Alguém leal, querido, não guarda rancor, ódio, mágoas. Deu para entender? A lealdade, sexto, a lealdade é provada quando você se sente injustiçado. Isso aqui, meu irmão, é muito sério. Quando você se sente, a sua lealdade, ela é toda vez que você já se sentiu injustiçado, estava sendo colocada em prova o que? A sua fidelidade, a sua lealdade a Deus, amém? E às pessoas. Querido, quando você vê a injustiça com você, o que acontece? Automaticamente, o que a gente faz? Manifesta a nossa justiça própria. Quando você é injustiçado, não é bem assim não. Aí o que acontece? Você quer manifestar a sua justiça própria. É ou não é? Toda vez que você, de maneira, você não é desse jeito que acontece, aí você quer se justificar. Você está entendendo? E dentro disso, você pode estar quebrando a lealdade. Em que sentido, pastor? Eu vou dar um exemplo para vocês: Judas e Jesus. Quando aquela mulher chegou até Jesus, a Bíblia fala que ela pegou um perfume tão caro. A Bíblia fala que ali, se você for estudar, aquele perfume era como se fosse 1 ano de trabalho dela. Ela juntou 1 ano de trabalho. Escute só, olhe para cá. Ela juntou 1 ano de trabalho para quebrar aos pés de Jesus.
para perfumar Jesus, ungir Jesus. Mas aí tinha um discípulo ganancioso, o tesoureiro da igreja, do ministério de Jesus, o cara que andava com dinheiro. Olha quem cuidava do dinheiro de Jesus, o ganancioso. Para você ver como Jesus é maravilhoso, irmão. Mesmo Jesus conhecendo Judas, você está entendendo? Ele entregou o dinheiro na mão dele, mesmo conhecendo que ele era avarento. Ele não é ou não é cheio de graça e misericórdia? Mas aí sabe o que aconteceu? Judas se manifestou: não, Jesus, seria melhor se essa mulher tivesse pegado esse perfume, vendido, e a gente poderia ajudar os pobres. Você já leu isso? E aí o que Jesus faz? Ei, os pobres sempre vocês vão ter por aqui, mas a mim, o que essa mulher fez, ela preparou meu corpo, sabe? Ela me ungiu e ela será lembrada. Mas daqui a pouco você vai ver algo interessante sobre Judas. Mas você percebe, querido, que Judas ele se sentiu injustiçado, porque depois que ele saiu daquilo, ele foi injustiçado e ele se sentiu injustiçado, porque era a função dele tratar com o dinheiro, com a administração. Por que essa mulher não deu, Jesus? Era melhor ela ter dado para a gente poder fazer a tua obra aqui, ajudar, né, comprar uma cesta básica por mendigo, os moradores de rua, né, fazer um trabalho social. Mas Jesus falou assim: olha, deixa ela fazer. Não é necessário isso. Mas a Bíblia fala que quando isso aconteceu, Judas, ele saiu indignado. Ele saiu contrariado, injustiçado. E o que ele foi fazer? Foi vender Jesus por 40 moedas de prata. Você já leu isso na sua Bíblia, irmão? A sua justiça própria traiu, foi desleal com Jesus. Judas foi desleal com Jesus. Sabe outra pessoa que foi desleal, querido? Você vê quando Eva e a serpente estavam ali no Éden. Eva, ela preferiu dar atenção à voz da serpente. Porque Jesus, sabe, Satanás, ele é sagaz, querido. Ele entra nessa parte aqui, é muito forte, porque isso aqui mexe com quem nós somos. A injustiça mexe com o nosso orgulho, e a gente quer se defender. Ah não, essa pessoa vai ter que ouvir, porque isso aí nem um pouco isso aí é verdade. Você quer que alguém pare de falar do Senhor, irmão Marialdo? Você quer que alguém pare de falar do Senhor, irmão Jean? Só vocês negarem Jesus, pararem de vir para a igreja. É ou não é? Você vai ver automaticamente teus amigos vão parar, sua família vai parar de falar de você, vão parar de encarnar vocês. As pessoas vão parar de rejeitar vocês. É ou não é, gente? Gente, nós somos rejeitados por causa de Jesus, e a Bíblia fala que nós seríamos, mas tem um lugar de honra preparado para nós, amém? Aleluia, tem um lugar de honra preparado para nós. Mas deixa eu falar algo para você. Você vai mostrar sua lealdade a Deus quando você se sentir, você passar pela injustiça. Então a justiça própria, ela não pode vir. E o que foi que aconteceu? Eva, ela atentou no que a serpente estava falando. E ela disse assim: ó, quer dizer que vocês não, Deus não deixou vocês comerem dessa árvore? Porque vocês vão ser como eles. É por isso que Ele não quer que vocês comam. E Eva poderia muito bem atentar na voz, Adão e Eva, eles poderiam muito bem ter atentado na voz que estava acima da serpente. Quem era? Deus. Deixa eu falar algo para você, querido. Quando você tem uma insatisfação, quando você se sente injustiçado acerca de algo, procure ser leal. Até que ponto? Até o ponto, querido, aonde isso não coloque em risco a sua lealdade a Deus. Porque você já
talvez você já esteve em ambientes que a pessoa, né, está fazendo coisa errada. Aleluia, você não pode permanecer no ambiente onde as pessoas não são leais a Deus, querido. Existem muitas igrejas que não são leais a Deus, que estão fora da palavra. Você está entendendo? Pessoas que concordam, como pastores que não são casados, está fora da palavra, irmão. Aleluia. Pessoas, duas vidas, duas caras por aí. É uma coisa na igreja e outra coisa lá fora. Não, querido. Não é assim que Deus quer. Não é desse jeito que funciona. Jesus não quer isso. Uma coisa na igreja, uma coisa na casa, uma coisa no trabalho. Não, você precisa ser o mesmo. Você precisa ser luz. Aleluia. Então, não fique num ambiente onde a sua lealdade a Deus está querendo ser afetada pelas pessoas. Jamais traia a sua lealdade a Deus, querido. Amém? Glória a Jesus. Vamos lá. 7. A lealdade é provada quando meu coração está dividido. Isso aqui é mais uma prova, querido. A Bíblia fala o quê? Que enganoso é o coração do homem. Amém? O nosso coração, que ele é enganoso. Então, quando há dúvida, é bem aqui que entra esse ponto que eu estava falando. Você precisa ir para quem é a autoridade máxima. Você vê que cada abismo, cada prova puxa uma. É ou não é? Falamos aqui, né, do contrariado, da justiça, do injustiçado. Falamos aqui agora do coração dividido. Entendeu? Quando você estiver em um ambiente que você está quase concordando e você está quase caindo na deslealdade, prefira obedecer à autoridade máxima. Alguém está quase te convencendo, porque assim, Eva poderia ter atentado no que o Criador falou, é ou não é? Não, mas o mais incrível, querido, não foi apenas Eva se enganando, foi Adão. O maior erro para mim foi o de Adão, querido, não foi de Eva. Porque Adão poderia ter ficado com o Criador, aquilo que o Criador tinha falado para ele. Mas você percebe que tinha uma insatisfação no coração de Eva. Por que então que a gente não pode comer disso? E ela chegou com quem? Chegou com Adão. Olha, Adão, eu comi disso aqui, coma aqui também. Ele poderia muito bem, o que foi que tu fez, mulher? Eu não quero isso aí não. Deus falou que não era para comer. Ele poderia muito bem corrigir a sua esposa. Ele poderia o quê? Ter permanecido leal a quem? Ao Criador, a Deus. Você está me entendendo? Querido, quando você estiver em ambientes onde a sua lealdade a Deus pode estar, ou seja, é uma roda de igreja, é uma reunião extra da igreja, que alguns irmãos fizeram, mas ali você percebe algumas conversas que não estão glorificando a Deus. Prefira ficar com a autoridade máxima, amém? Prefira ficar com a sua lealdade a Deus. Você está comigo aqui? Aleluia! Então, amados, quando há dúvida, você precisa ir para quem é a autoridade máxima. E quem é a autoridade máxima sobre nós? É o Senhor. É a palavra de Deus. Olha só, se eu estivesse pregando engano aqui para vocês, você estivesse discordando, não, discorde, você precisaria ir para a palavra. Se você ficou meio assim, pé atrás no que eu falei, você tem que ir para a palavra, porque ela é a boca de Deus, ela é a verdade. Aleluia, para você não pecar contra o Senhor. O que foi que Davi disse? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, quando você estiver em um ambiente de dúvida, prefira ficar com quem é a autoridade máxima. Quer um exemplo claro para isso? Gabi está crescendo, né? Os meninos aqui que estão crescendo, daqui a pouco vão estar namorando, né? Aí o que acontece? O namorado chama: ei, Gabi, bora ali, né? Vamos ali no cinema.
pode ser da igreja, tá bem? Tá ouvindo? Pode ser da igreja, isso acontece. Aconteceu comigo, aconteceu com a pastora. Vamos ali no cinema. Mas aí quem é que vai? Não, vai só nós mesmo. Não vai ninguém da igreja. Não, mas e o líder de jovem não vai, o irmão não vai, fulano tal, os irmãos não vão? Não, bora lá, só nós dois. Aí o teu pai fala, olha, não é para você ir. Você não vai. Aí diz, não, pai, mas é meu primeiro encontro, né? Meu namorado. O pessoal da igreja vai, espera aí. O pessoal da igreja vai, pai. Aí eu te pergunto, quem é a autoridade máxima? O namorado ou o pai? Quem é a autoridade máxima? O namorado ou o pai? E aí, o que você teria que fazer? Obedecer quem? Mas sabe o que tem acontecido hoje? Os filhos preferem ser leais aos namorados do que ao pai, do que ao pastor. Irmão, isso é sério, irmão. Você está pegando como a visão, a seriedade do que é lealdade? Às vezes as pessoas estão preferindo ser leais a pessoas do que a Deus, irmão. Vocês lembram de Daniel e seus amigos? Os caras estavam numa outra nação. Foram jogados na cova dos leões. O Daniel foi jogado na cova dos leões. Mas nele não foi achado maldade e iniquidade. Eles foram jogados na fornalha ardente. Neles não foi achado culpa. Porque eles permaneceram leais a Deus. Aleluia. E olha só. Você entenda algo que eu falei. A lealdade vai gerar resultados. Ela gera resultados. Bons ou ruins. A lealdade, né, de Daniel fez ele parar na cova dos leões. Mas ali na cova dos leões ele foi o quê? Salvo. Aleluia. A nossa lealdade a Deus pode nos levar a viver momentos difíceis, pode nos levar por certos lugares, mas ali a mão do Senhor está com a gente. Aleluia. Ali a mão do Senhor vai estar conosco. Glória a Deus. Sabe, querido, eu quero falar algo interessante, que a lealdade que dela vai ser provada. E algo interessante sobre a nossa lealdade, querido, que ela é aprovada com o presente. Ou seja, aquilo que eu continuo fazendo. Não adianta você me dizer, não, pastor, mas eu fui 20 anos fiel ao meu marido. Aí no 21º tu traiu ele. Então você não é leal. Porque a lealdade não tem a ver com o passado, tem a ver com agora. Amém? Tem a ver com agora. Se você agiu com deslealdade, se você caiu no momento que a sua lealdade está sendo provada, agora é a hora de continuar sendo leal. Caiu, te levanta, pede perdão, te reconcilia, faz tudo certo daqui para frente. Permanece leal a Deus, permanece leal a tua esposa, ao teu marido, permanece leal à tua igreja, a teu Deus, a tua liderança, aos teus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, quando isso acontecer, quando a sua lealdade for provada, você vai ver os resultados, amém? Toda prova depois tem a bonança, né? Ou seja, se nós permanecermos fiéis, nós vamos ver os resultados da nossa lealdade. E a Bíblia fala bem aqui, né? Vamos agora lá de novo para Provérbios, para encerrar. Provérbios 3. Mesmo Provérbios que a gente estava lendo, capítulo 3. O resultado da prova da lealdade, ela gera algumas coisas. E aqui no capítulo 3, deixa eu achar a versão atual, capítulo 3 da NVI aqui. Amém? Olha só o que está escrito no versículo 3 e o 4. Que o amor e a fidelidade, olha só, jamais vocês abandonem. Prenda ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu. Então olha só, você não pode deixar a lealdade. Você tem que
carregar ela. Não deixe, sabe? A Bíblia está falando sobre gravar nas tábuas do nosso coração. Então, olha só, queridos, não deixe de ser fiel a Deus. Permaneça fiel, permaneça leal. Mas agora, olha o que acontece. E o que vai acontecer se você permanecer leal depois que você passou por todas essas provas? O que vai acontecer? Então você terá o favor de Deus. Espera aí. Depois de tudo isso, eu vou ter o quê? O favor de Deus e dos homens e boa reputação. Eu quero deixar 3 coisas gravadas aqui, ó. Você terá o quê? O favor de Deus. Depois você pode ler lá na sua casa, Deuteronômio 28. O que será esse favor? Você vai ver que você será abençoado na cidade, no campo. Você verá o favor de Deus sobre a sua vida, amém? Amém? Quantos querem esse favor de Deus sobre a sua vida? Não, irmão, pelo amor de Deus. Se realmente você quer o favor de Deus, né? Espante esse frio aí. Segunda coisa, você não terá apenas o favor de Deus, você terá o favor dos homens. Sabe, é muito bom quando alguém te olha. Não, pode fazer negócio com o irmão Marialdo, que ele é um homem comprometido. Pode vender a casa para ele, que ele, se ele falou que vai pagar, ele vai pagar. Quem está entendendo? Quando você tem o favor dos homens, não pode contratar fulano. Pode contratar a empresa dele, que a empresa dele é séria. Ele fez um serviço para mim e foi de qualidade. Você está entendendo? Não pode contratar. Não, esse cara aqui é homem de Deus, ele é homem de palavra, ele compra e paga. É o favor dos homens. Não, eu não tenho medo de investir na igreja missionária Vida na Palavra. Eu não tenho medo de investir no projeto do irmão Jean, no projeto de fulano, de alguém. Por quê? Isso é o favor dos homens. Alguém que vê os seus status, alguém que quer ajudar, porque você é comprometido com Deus, você é comprometido com a obra. As pessoas não têm medo, porque isso é o favor dos homens. Mas isso não vem, né? Sabe por que isso vem? Não é por merecimento, é porque você guardou a sua lealdade. Você permaneceu leal. Aleluia. E quando nós permanecemos leais a Deus, Deus, ele libera o favor. Olha, a Bíblia está falando, então você terá o favor de Deus e dos homens. Aleluia, dos homens. E outra coisa, e boa reputação. Você terá, querido, boa reputação. Agora eu quero convidar você a abrir bem lá para encerrar Marcos 3, lá no Evangelho de Marcos, Mateus, Marcos, capítulo 3. Para você ver, querido, que você será lembrado, querido, pela sua fidelidade. Você será lembrado pela sua lealdade, querido. Aleluia. Porque nós falamos hoje de Daniel? Porque nós falamos de Davi? Homens, né? A Bíblia fala que foram homens segundo o coração de Deus. Davi, homem segundo o coração de Deus. Porque Davi, mas ele caiu, ele pecou, adulterou. Mas Davi, ele se arrependia, porque Davi, ele nunca infringiu sabe, ele nunca quebrou essa barreira da honra, essa linha da honra e da lealdade. Davi nunca foi desleal com ninguém, irmão. Davi nunca foi desleal, ele nunca chegou para ficar falando mal da sua liderança, ainda que Saul queria matar ele. Você está entendendo? Ainda que o seu filho, quando o seu filho Aminon abusou da sua filha, né, Tamar, o que aconteceu? Absalão, seu outro filho, quis o quê? Falou para Davi: olha, meu pai, aconteceu isso. Só que Davi, o desejo de Absalão era que Davi matasse o seu irmão. Pensou um filho matar o pai? Porque foi horrível sim o que eles fizeram. Um filho estrupar a irmã, abusar da irmã. Foi isso que aconteceu. Mas Absalão gerou uma insatisfação, um ódio tão grande no coração dele que ele desejou a morte do seu irmão. Mas essa insatisfação ele foi com o rei Davi. Só que Davi falou assim: não, eu vou aqui corrigir ele. E Absalão queria a morte do irmão. Senão eu não vou matar meu filho, eu vou
corrigir ele. Entrou, colocou o filho em disciplina, disciplinou o filho. Só que Absalão que achou que isso não foi suficiente. Ele quis a morte. E eu já falei, eu falei domingo sobre Absalão, do que ele fazia. Ele ficava na porta da cidade. E Absalão usurpou o trono de Davi, seu filho. Mas Davi, querido, nunca ele teve oportunidade de matar seu filho, mas ele nunca. Você já pensou um filho querer matar o pai, tirar o pai do trono e o pai continuar fugindo porque não queria entrar em confronto com o filho? Mas Absalão morreu de uma maneira trágica e feia. Davi nunca quebrou a barreira da lealdade, querido. Nunca. Por isso que a Bíblia chama ele de um homem segundo o coração de Deus. Qual é a referência que nós temos de Davi? Um homem que foi leal, que não, foi um homem que caiu sim, mas ele foi leal em todos os seus relacionamentos. Ele foi leal a Deus, Ele não tocou em Saul. Ele poderia matar Saul, ele não matou. Ele tinha todos os motivos para matar Saul, mas não matou. Você está entendendo? Boa reputação. Mas olha o que a Bíblia fala aqui no versículo capítulo 3, versículo 16. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, ao quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Versículo 18. André e Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé e Tiago, filho de Alfeu, Tadeus e Simão, o Zelote. Versículo 19. E Judas Iscariote, qual foi, pelo que Judas é lembrado? Judas Iscariote, versículo 19, Judas Iscariote, o que o traiu. Olha como a Bíblia se refere a Judas, aquele que traiu. Irmãos, a Bíblia está falando que aquele que guarda essas palavras no seu coração, ele vai ter boa reputação. Ele vai ter o favor de Deus sobre a sua vida, ele vai ter o favor dos homens sobre a sua vida, e ele vai ter boa reputação. Isso está falando de lealdade, querido. Aleluia. Por quem você vai ser lembrado? Pelo que você vai ser lembrado? Não, meu pai era leal a Deus. Eu nunca vi meu pai falando mal de ninguém aqui em casa. Eu nunca vi meu pai falar mal de pastor nenhum, de irmão nenhum. Por isso que eu amo a igreja do meu pai. Por isso que eu gosto de dar seguimento ao ministério do meu pai. Você está entendendo? É isso que eu quero ouvir dos meus filhos. É isso que eu quero ver dos meus filhos. Porque hoje existem muitos pastores que não querem que seus filhos sejam pastores, mas eu quero que meus filhos sejam pastores, homens de Deus. Eu quero que eles sigam os meus caminhos. Mas antes do que falar isso, eu preciso ser. Então, querido, mais uma etapa sobre a lealdade. A sua lealdade está sendo provada todos os dias. Aleluia. A sua lealdade está sendo provada todos os dias. Às vezes, sabe quando a gente está vivendo de maneira tão assim desleal que a gente nem se preocupa de dar uma satisfação para o pastor. Quando você vai faltar ao trabalho, qual é a garantia que você tem que você estava doente? Era o quê? O atestado. Não, eu estava indisposto aí. Mas por que você faz isso? Porque você tem um compromisso com o seu trabalho, com o seu patrão. Você não simplesmente falta por faltar, porque você não quer. E aí o que acontece? Você pode ser despejado, ser despedido. Mas quando a gente falta na igreja, a gente não liga, não avisa o pastor. Você está entendendo, querido? E às vezes o pastor fica preocupado, porque o irmão não veio. Será que está tudo bem? Eu estou falando algo tão sério para você, querido, porque tem pessoas que faltam na igreja e acham que não devem falar, avisar. Faltar um culto importante, uma programação importante, ela acha que a sua presença é insignificante. Deixa eu falar algo para você.
você é de extrema importância para essa igreja. Eu tenho certeza que no culto de quarta, no culto de sexta, no culto de domingo, do jovem de sábado, irmão, todos os cultos para você estar, eu fico muito feliz quando eu te vejo aqui. E quando você não pode estar e você me avisa, eu me sinto honrado por saber que eu tenho uma pessoa, né, que está se preocupando com a igreja. Porque, querido, quando eu vejo alguém defendendo um ao outro, isso é louvável. Você está entendendo? Quando eu vejo um irmão que errou, mas eu vejo outro cobrindo e ensinando sobre lealdade, isso é muito mais louvável. Se juntando, não para fofocar, não para falar dos erros dos outros, mas se juntando para salvar, para edificar, para discipular. Querido, quando isso acontecer, os que estão de fora vão ver. Eles vão ver e vão, sabe, eles vão desejar estar no lugar onde ele e os pastores, a liderança, a equipe toda estão unidos. Todos falam a mesma coisa. É por isso que a Bíblia fala que Deus acrescentava. Em Atos a Bíblia fala que Deus acrescentava. Cada dia a igreja ia crescendo, porque havia lealdade da igreja com seus líderes e da igreja com Cristo. Essa é a chave, querido, para muita coisa dar certo na nossa vida espiritual, familiar, sabe, ministerial, em tudo, sabe, todas as áreas da nossa vida é ser leal. A Bíblia fala que eu tenho tudo aquilo que eu tenho que fazer, eu tenho que honrar tudo aquilo que chegar à minha mão. Honre, querido. Aleluia, honre. Honre a Deus com as tuas riquezas, honre a Deus com a tua fazenda, é isso que a Bíblia fala. E serão sempre fartos os teus celeiros. Glória a Deus. Busca a Deus em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e as outras coisas vão ser acrescentadas. Vamos honrar, sabe? Se você está passando, se a sua lealdade a esse ministério, a nós como pastores, a uns aos outros, se a sua lealdade está sendo provada, eu espero que você seja aprovado, para que você tenha isso aqui, ó, esse resultado. Qual é o resultado? O favor de Deus. Tenha o favor dos homens e a boa reputação. Aquilo que você vai ser lembrado. Olha, fulano tinha tudo para chutar o pau da barraca, mas ele se posicionou da maneira que Deus queria, e Deus fez uma grande obra. E hoje a família dele é transformada. Hoje a vida dele é um homem de Deus, sabe, o seu casamento. Olha a prosperidade olha a empresa dele como está prosperando. Porque, querido, lealdade se prova, irmão Renato, em tempos difíceis. Não é quando tudo vai bem, é em tempos difíceis. Aleluia. Fique de pé em nome de Jesus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, amém? Vamos dar as mãos uns para os outros aqui nesse momento, querido. Pode fechar os corredores. A gente vai declarar essa canção juntos. Diga aí para o seu irmão: eu estou contando contigo, meu irmão. Eu preciso de você. Nunca pare de lutar. Aleluia. Feche seus olhos. Meu Deus, eu oro sobre a tua igreja. Levanta um povo, meu Deus, que passa pela prova, mas que eles que sejam aprovados. Meu Deus, homens, jovens, crianças leais ao Senhor, leais àquilo que nós temos pregado e ensinado. Meu Deus, que não se corrompem, meu Deus, na escola, que não se corrompem no seu quarto, que não se corrompem na internet, que não se corrompem no seu trabalho. Meu Deus, pessoas que não se corrompem com seus pensamentos, que não sejam desleais com seus pensamentos, com os seus sentimentos. Meu Deus, a tua palavra diz, meu Deus, que já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O Senhor vive em mim, Jesus. O Senhor vive em mim. Você pode dizer, sabe que se teve alguma vez que você, sabe, passou momentos assim,
aonde você foi infiel, desleal com Deus no seu relacionamento, você pode dizer: Deus, me ajuda a permanecer leal. Eu não quero mais errar, não quero ser falho. No meu casamento, se você já foi desleal, você pode pedir isso. No seu relacionamento com os seus filhos, com a sua esposa, sabe, hoje você pode dizer: Deus, me ajuda a permanecer leal. Eu tenho aprendido e eu quero permanecer em nome de Jesus. Nunca pare de lutar. Aleluia, nós vamos declarar isso juntos. Em nome de Jesus. Tome o posicionamento, querido, todos os dias, de permanecer firme e fiel ao Senhor. O que vem pra tentar ferir o valente de Deus Ah, meu Deus. em meio às suas guerras. Se você algum dia, querido, se levantou contra alguém nessa igreja, Que é capaz com palavras, com pensamentos, se você já participou de mesas que não estavam trazendo edificação, mas condenação, você pode remir hoje, confessando diante do Senhor. pra tentar paralisar. Se você hoje, Deus falou com você, hoje é o tempo, não é na emoção, é no entendimento daquilo que nós temos recebido de Deus, para nos posicionarmos. Meu Deus, nós veremos, meu Deus, pessoas chegando até este lugar e sendo contagiada pela lealdade de uns aos outros, pela unidade, pelo amor, pela fidelidade, em nome de Jesus. Ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare. Nunca pare de lutar. Não baixe a guarda. Nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa. Sim, eu creio. É em tempos difíceis, querido. É em tempos de guerra. Oh, Jesus. Sem demora. O favor de Deus vem sobre a tua vida. O favor de Deus vem sobre o teu casamento, sobre a tua vida financeira. Permaneça leal a Deus. Não pare de ser fiel nos tempos difíceis. Não pare de ser leal nos tempos difíceis. É eles que vão promover a gente, querido, vão nos impulsionar para aquilo que Deus tem reservado para nós. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Vamos declarar isso com fé, vamos declarar isso bem forte. Você pode erguer a sua voz. Os homens de Deus, as mulheres de fé, Logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal. a dor de uma perda, ou uma A dor da traição, uma quebra de aliança. a raiz da ingratidão. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Nos ajuda a permanecer fiel a Ti, leais ao Senhor.
Que essa igreja, meu Deus, seja restaurada por meio dessa lealdade a Ti, uns aos outros, meu Deus. Eu te peço isso, Deus. Lealdade ao altar do Senhor. Lealdade ao corpo de Cristo, uns aos outros, meu Deus. Lealdade à obra do Senhor. Que venha o temor ao coração dos teus filhos, ao pensar em degredir a imagem, em falar de alguém. Que venha temor ao nosso coração, querido, para não tentarmos pecar contra o Espírito Santo. Oh, meu Deus. Que venha o temor sobre todos nós que estamos aqui, porque o temor é fonte de vida. O temor é fonte de vida. Que venha o temor, meu Deus, sobre nossos pensamentos. Que venha o temor do Senhor sobre nossas ações. Que venha o temor do Senhor sobre nossas atitudes. Eu declaro o temor do Senhor vindo sobre a sua mente, o temor do Senhor vindo sobre o seu coração, sobre as suas palavras, sobre as suas ações. Você terá temor ao Senhor, porque você entende esse princípio da lealdade. Ele está dentro do temor. E quando nós tememos ao Senhor, nós somos leais. Nós somos leais em tudo que fazemos, pensamos ou falamos ou agimos. Meu Deus, eu declaro isso se estendendo na vida dos obreiros, na vida dos homens, das mulheres, sobre essa igreja, toda a deslealdade que já foi plantada. Eu declaro essa colheita sendo cancelada. Todo pensamento de deslealdade eu declaro sendo cancelado. Toda palavra de deslealdade eu declaro sendo cancelada. Meu Deus, qualquer conversa, roda, sentimento de deslealdade sendo cancelados agora. Toda raiz sendo aniquilada, destruída agora, em nome de Jesus. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Você pode sentar, amém. Glória a Deus, querido. Então é isso. Eu creio que Deus vai falar coisas poderosas. Amém. Deus tem mais para falar ao nosso coração, tá bom? Então, em nome de Jesus, Deus abençoe a todos. No final agora a gente vai ter um ensaio para o nosso culto de Páscoa, domingo, tá bom? Domingo vai ser um culto especial. Vamos dar uma ensaiada agora. E eu quero reforçar com você aqui o nosso evangelismo no domingo de manhã. No domingo de manhã, para você estar conosco. Amém? Domingo de manhã, às 8 horas, nós vamos ter um evangelismo aqui na praça. Então, eu quero convocar a igreja, você está conosco nesse domingo. Vai ser extraordinário, tá bom? Então, fique atento aos comandos que vão ser dados lá no grupo. Tá bom? E vamos derramar, espalhar amor aqui no Eduardo Angelim. Tá bom? Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Sexta-feira, querido, os obreiros cheguem cedo. Tá bom? Porque eu não vou estar no culto, porque eu vou para uma reunião sobre a conferência dos homens. Tá bom, homens de Deus? Sexta-feira agora a gente vai definir algumas coisas numa reunião que a gente vai ter. Mas 6 horas eu vou estar aqui para passar o treinamento dos obreiros, tá certo? Glória a Deus, levante sua mão. Pai, obrigado. Deus abençoe cada um dos teus filhos. Leve-os em paz para a sua casa. Obrigado. Continue falando conosco, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, irmãos. Deus abençoe.